Você já parou para pensar que alguns dos hábitos mais comuns da sua manhã podem estar colocando seu coração em risco sem que você perceba? A maioria das pessoas acredita que começa o dia da maneira certa, seguindo uma rotina que repete há anos. No entanto, especialistas em saúde cardiovascular alertam que justamente nas primeiras horas depois de acordar ocorre o período mais crítico para o coração. É nesse momento que acontece a maior parte dos ataques cardíacos e dos acidentes vasculares cerebrais. O mais preocupante é que existem 4 hábitos extremamente comuns que aumentam esse risco, e milhões de pessoas continuam praticando esses comportamentos diariamente, convencidas de que são totalmente inofensivos. Hoje você vai descobrir quais são esses erros, entender por que eles representam um perigo e aprender mudanças simples que podem proteger seu coração já a partir da próxima manhã. Antes de falarmos sobre esses hábitos, é importante compreender o que realmente acontece dentro do seu organismo assim que você abre os olhos. Durante o sono, o corpo entra em um período de recuperação. A frequência cardíaca diminui, a pressão arterial fica mais baixa e todo o sistema cardiovascular trabalha de maneira mais tranquila para permitir que o organismo descanse e se regenere. É como se seu coração também aproveitasse essas horas para recuperar energia. Mas tudo muda no instante em que você desperta. Em poucos segundos, o cérebro envia sinais para colocar o corpo em estado de alerta. A pressão arterial começa a subir rapidamente. Os batimentos cardíacos aceleram. Hormônios como o cortisol aumentam naturalmente e o sangue tende a ficar um pouco mais espesso. Essa combinação faz parte do funcionamento normal do organismo e, na maioria das pessoas saudáveis, ocorre sem maiores dificuldades. O problema começa quando, exatamente nesse momento delicado, você adiciona hábitos que obrigam o coração a trabalhar ainda mais. Em vez de facilitar essa transição entre o descanso e a atividade, algumas atitudes aumentam o esforço cardíaco de forma significativa. Com o passar dos anos, especialmente depois dos 50 ou 60 anos de idade, quando as artérias já perderam parte da elasticidade natural, esse esforço extra pode favorecer o aparecimento de infartos, AVCs e outras complicações cardiovasculares. Antes de continuarmos, vale lembrar que pequenas mudanças na alimentação e na rotina diária também fazem uma enorme diferença para preservar a saúde ao longo do envelhecimento. Estratégias simples, baseadas em hábitos saudáveis e alimentos fáceis de encontrar, podem ajudar a melhorar a disposição, preservar a memória, fortalecer a musculatura e cuidar do coração. Agora que você já entende por que as primeiras horas do dia são tão importantes, vamos conhecer o primeiro hábito que merece atenção. Pense na forma como você costuma levantar da cama. Seja sincero consigo mesmo. Assim que o despertador toca, você pula imediatamente de pé ou costuma levantar devagar? Se você faz parte das pessoas que se levantam rapidamente, saiba que esse comportamento é muito mais perigoso do que parece. É extremamente comum desligar o alarme e poucos segundos depois já estar caminhando para o banheiro, preparando o café ou iniciando as primeiras tarefas do dia. Parece uma atitude completamente normal, afinal todos temos compromissos e pressa para começar a rotina. Porém, para o sistema cardiovascular, essa mudança brusca pode representar um verdadeiro desafio. Quando você permanece deitado durante várias horas e de repente fica em pé, a gravidade faz com que uma quantidade maior de sangue desça rapidamente para as pernas. Nesse instante, o coração precisa aumentar seu trabalho para manter o fluxo sanguíneo adequado até o cérebro e os demais órgãos. Essa adaptação acontece em questão de segundos, mas nem sempre ocorre de forma eficiente. Nas pessoas mais jovens, geralmente o organismo responde rapidamente. Entretanto, após os 60 anos, ou em indivíduos com hipertensão arterial, diabetes ou artérias mais rígidas, essa compensação costuma ser mais lenta. Como consequência, podem ocorrer alterações bruscas na pressão arterial, provocando um esforço adicional sobre o coração. Muitas pessoas acreditam que apenas a pressão alta constante representa um perigo. Embora isso realmente aumente o risco cardiovascular, existe outro fator igualmente importante: as oscilações repentinas da pressão arterial, principalmente durante as primeiras horas da manhã.
Essas mudanças rápidas podem sobrecarregar ainda mais um sistema cardiovascular que já está passando por um período naturalmente delicado. Agora pense por um instante. Alguma vez você levantou muito depressa e sentiu tontura? Talvez tenha percebido a visão escurecendo por alguns segundos, uma sensação de desequilíbrio ou até mesmo uma leve fraqueza. Muita gente encara esses episódios como algo normal da idade e simplesmente segue a rotina. No entanto, esses sinais mostram que seu organismo teve dificuldade para se adaptar à mudança de posição. Ignorar esses sintomas pode ser um erro. Eles funcionam como um aviso de que o sistema cardiovascular está sendo submetido a uma transição rápida demais. Felizmente, existe uma maneira extremamente simples de reduzir esse impacto sem precisar recorrer a medicamentos ou tratamentos complicados. Ao acordar, permaneça sentado na cama durante 1 ou 2 minutos antes de ficar totalmente em pé. Aproveite esse momento para movimentar lentamente os pés, fazendo pequenos círculos com os tornozelos. Abra e feche os dedos dos pés algumas vezes, estique suavemente as pernas e faça entre 4 e 5 respirações profundas e tranquilas. Esses movimentos simples ajudam a estimular a circulação, permitem que o organismo se adapte gradualmente à gravidade e reduzem o estresse imposto ao coração logo no início do dia. Essa pequena mudança pode parecer insignificante, mas ela ajuda o sistema cardiovascular a fazer essa transição de forma muito mais segura. Em vez de obrigar o coração a responder a uma mudança brusca, você oferece ao organismo alguns instantes preciosos para ajustar naturalmente a circulação e a pressão arterial. Agora que você já conhece o primeiro hábito que pode colocar seu coração em risco todas as manhãs, existe outro comportamento extremamente comum que milhões de pessoas repetem logo depois de sair da cama, sem imaginar que também pode aumentar a pressão sobre o sistema cardiovascular. E, curiosamente, ele acontece antes mesmo do café da manhã. Logo depois de sair da cama, milhões de pessoas caminham automaticamente até a cozinha e fazem exatamente a mesma coisa todos os dias. Colocam a água para ferver, preparam uma xícara de café bem forte ou um chá e tomam a bebida imediatamente, muitas vezes sem beber sequer um copo de água antes e sem colocar qualquer alimento no estômago. Esse costume parece completamente normal e até saudável, mas principalmente depois dos 50 ou 60 anos, ele pode representar um esforço desnecessário para o coração. Pense na sua própria rotina. Quantas vezes você acordou e a primeira coisa que fez foi preparar café? Talvez isso já faça parte do seu dia há décadas. O aroma desperta os sentidos, traz sensação de conforto e parece dar energia para enfrentar os compromissos da manhã. Não há nada de errado em apreciar uma boa xícara de café. Na verdade, diversos estudos mostram que, quando consumido com moderação, o café pode fazer parte de um estilo de vida saudável e até oferecer benefícios ao sistema cardiovascular graças aos seus antioxidantes naturais. Então, onde está o problema? A questão não é a bebida em si, mas o momento e a forma como ela é consumida. Quando você desperta, o organismo já produz naturalmente níveis elevados de cortisol, conhecido como o hormônio do estresse. Apesar da fama negativa, ele desempenha uma função importante nesse horário. É justamente o cortisol que ajuda o corpo a abandonar o estado de descanso, aumentando o nível de atenção, preparando os músculos para a atividade e colocando diversos sistemas do organismo em funcionamento. Agora imagine o que acontece quando, nesse exato momento, você adiciona uma grande quantidade de cafeína ao organismo, especialmente sem ter ingerido água nem qualquer alimento. A cafeína estimula ainda mais o sistema nervoso, acelera a frequência cardíaca e pode provocar um aumento adicional da pressão arterial. Como o estômago está vazio, essa absorção acontece muito mais rapidamente, tornando os efeitos mais intensos. É por isso que algumas pessoas percebem o coração bater mais forte logo cedo, sentem palpitações, nervosismo, ansiedade ou uma leve sensação de inquietação depois da primeira xícara de café. Muitas nunca relacionam esses sintomas à maneira como estão consumindo a bebida. Acreditam que seja apenas cansaço, preocupação ou consequência da idade, quando na realidade o próprio hábito pode estar contribuindo para essas alterações.
Esse cuidado se torna ainda mais importante para quem já convive com hipertensão, colesterol elevado, histórico de infarto, AVC ou outras doenças cardiovasculares. Nessas situações, qualquer aumento adicional na pressão ou na carga de trabalho do coração merece atenção. Mas isso significa que você deve abandonar completamente o café? De forma alguma. Na verdade, quando consumido em quantidades moderadas, normalmente entre 2 e 3 xícaras ao longo do dia, o café costuma ser considerado seguro para a maioria das pessoas. Além da cafeína, ele contém compostos antioxidantes que ajudam a combater o estresse oxidativo e podem contribuir para a proteção do sistema cardiovascular quando fazem parte de uma alimentação equilibrada. O segredo está em fazer pequenas mudanças na rotina. Assim que acordar, antes de pensar no café, beba um copo de água. Aproximadamente 250 a 300 ml já são suficientes para iniciar a hidratação do organismo depois de várias horas de sono. Se preferir, acrescente algumas gotas de limão ou algumas folhas de hortelã para deixar a bebida mais agradável, mas a água pura já cumpre perfeitamente essa função. Depois disso, dê ao organismo entre 20 e 30 minutos para despertar naturalmente. Esse pequeno intervalo permite que o corpo inicie seus processos metabólicos sem receber um estímulo intenso logo nos primeiros minutos do dia. Quando chegar a hora do café, procure acompanhá-lo de algum alimento leve. Uma banana, um punhado de castanhas ou amêndoas, um iogurte natural, uma fatia de pão integral com abacate ou outra opção nutritiva já ajudam a reduzir a velocidade com que a cafeína é absorvida. Pode parecer uma mudança pequena, mas seus efeitos podem ser bastante positivos. Em vez de provocar uma sobrecarga logo cedo, você permite que o organismo processe a cafeína de maneira mais equilibrada, reduzindo oscilações bruscas na frequência cardíaca e na pressão arterial. Depois de ajustar esse hábito, existe outro comportamento muito comum que também merece atenção e que costuma surpreender muitas pessoas. Afinal, durante anos ele foi visto como um costume saudável e até recomendado para começar o dia com disposição. Estamos falando do banho logo após acordar. Responda sinceramente. Quando entra no chuveiro pela manhã, você prefere água muito quente ou extremamente fria? Se escolheu qualquer uma dessas opções, talvez nunca tenha imaginado que essa decisão pode influenciar diretamente o funcionamento do seu sistema cardiovascular. Para muitas pessoas, um banho quente transmite conforto e relaxamento. Outras acreditam que um banho gelado desperta o organismo, aumenta a energia e melhora o humor. Embora essas sensações realmente possam acontecer, o coração enxerga essas mudanças de temperatura de uma forma completamente diferente, principalmente nas primeiras horas do dia. Lembre-se de que, ao acordar, a pressão arterial já está naturalmente mais elevada e o organismo ainda está se ajustando à transição entre o repouso e a atividade. Nesse cenário, expor o corpo imediatamente a temperaturas extremas pode obrigar o sistema cardiovascular a reagir de maneira muito intensa. Quando a água está quente demais, os vasos sanguíneos se dilatam rapidamente. Essa dilatação pode provocar uma queda repentina da pressão arterial. Para compensar essa alteração, o coração precisa acelerar seu trabalho e bombear o sangue com mais intensidade. Em pessoas jovens e saudáveis, essa adaptação geralmente ocorre sem maiores problemas. Entretanto, em indivíduos acima dos 60 anos ou que já apresentam hipertensão, colesterol elevado ou doenças cardíacas, essa resposta pode representar um esforço significativo. Em algumas situações, essa queda rápida da pressão pode diminuir temporariamente o fluxo de sangue para o cérebro, provocando tonturas, sensação de fraqueza ou até episódios de instabilidade ao sair do chuveiro. Em casos mais delicados, também pode aumentar a sobrecarga sobre o próprio coração, especialmente quando outros fatores de risco já estão presentes. Mas o banho excessivamente frio também não é a solução. Na verdade, ele provoca exatamente o efeito contrário, e entender esse mecanismo é fundamental para proteger seu coração logo nas primeiras horas da manhã. Quando a água está extremamente fria, acontece exatamente o oposto. Em vez de dilatar, os vasos sanguíneos se contraem de forma quase instantânea.
Essa reação faz parte do mecanismo natural de defesa do organismo, que tenta conservar calor. O problema é que essa contração repentina aumenta rapidamente a pressão arterial e obriga o coração a bombear o sangue com muito mais força. Para alguém que já acordou com a pressão naturalmente elevada e o sistema cardiovascular trabalhando para adaptar o corpo ao início do dia, esse esforço adicional pode ser desnecessário e até perigoso. É justamente por isso que os cardiologistas costumam orientar pessoas acima dos 60 anos, ou quem possui hipertensão, colesterol alto, diabetes ou histórico de doenças cardíacas, a evitar mudanças bruscas de temperatura logo pela manhã. O coração já está enfrentando um dos períodos de maior exigência do dia. Acrescentar um choque térmico nesse momento significa aumentar ainda mais a carga sobre um sistema que já está trabalhando intensamente. Muitos pacientes relatam que, depois do banho, sentem tontura, palpitações, falta de equilíbrio ou até uma sensação de aperto no peito. Frequentemente, esses sintomas são atribuídos ao cansaço, ao envelhecimento ou até à pressão alta. No entanto, poucas pessoas imaginam que a temperatura da água utilizada no banho pode ser um dos fatores responsáveis por essas reações. A boa notícia é que corrigir esse hábito é extremamente simples e não exige grandes mudanças na rotina. A melhor opção é tomar banho com água morna, em uma temperatura próxima à do próprio corpo, geralmente entre 36 e 38 graus. Dessa maneira, o organismo consegue se adaptar sem sofrer alterações bruscas na circulação. Os vasos sanguíneos não precisam dilatar nem contrair de forma repentina, permitindo que o coração trabalhe com muito menos esforço. Outro detalhe importante é evitar entrar diretamente em contato com temperaturas extremas. Comece sempre o banho com água morna e permita que o corpo se acostume gradualmente. Caso você goste de finalizar com água um pouco mais fria para ter uma sensação de disposição, faça essa transição lentamente, reduzindo a temperatura aos poucos. Mudanças graduais são muito mais seguras do que uma alteração brusca de um extremo para o outro. Embora pareça apenas um pequeno detalhe da rotina matinal, essa simples adaptação pode reduzir significativamente o estresse imposto ao sistema cardiovascular logo nas primeiras horas do dia. São justamente esses pequenos cuidados, repetidos diariamente, que ao longo dos anos fazem diferença para preservar a saúde do coração. Até aqui, você já conheceu 3 hábitos que muitas pessoas realizam sem imaginar os impactos que podem causar: levantar-se da cama muito rapidamente, consumir café em jejum logo ao acordar e tomar banho com água excessivamente quente ou fria. Cada um deles aumenta a carga de trabalho do coração em um momento em que o organismo já está passando por importantes mudanças fisiológicas. Mas ainda existe um 4º hábito que, na opinião de muitos especialistas, pode ser um dos mais perigosos de todos. O motivo é simples: ele costuma acontecer silenciosamente. Não provoca dor imediata, quase nunca causa sintomas evidentes, e justamente por isso acaba sendo ignorado durante anos. Antes de revelar esse último hábito, vale lembrar que manter uma alimentação equilibrada e desenvolver uma rotina saudável são atitudes capazes de trazer benefícios muito além do coração. Com escolhas simples e alimentos comuns, é possível preservar a força muscular, melhorar a circulação, estimular a memória e manter uma vida mais ativa e independente ao longo do envelhecimento. Pequenas mudanças feitas hoje podem produzir resultados importantes no futuro. Agora responda com sinceridade. Assim que você acorda, quantos copos de água costuma beber? 1 copo? 2? Ou simplesmente nenhum? Se sua resposta foi nenhum, saiba que você não está sozinho. Milhões de pessoas iniciam o dia sem ingerir uma única gota de água. Algumas vão direto para o café, outras começam a trabalhar imediatamente, enquanto muitas simplesmente não sentem sede e acreditam que podem deixar a hidratação para mais tarde. É exatamente aí que mora o problema. Durante toda a noite, seu organismo permanece entre 6 e 8 horas sem receber água. Nesse período, você continua perdendo líquidos naturalmente por meio da respiração e da transpiração, mesmo sem perceber. Quando finalmente desperta, é normal que exista um certo grau de desidratação. Embora essa perda pareça pequena, ela provoca alterações importantes dentro do organismo. Quando há menos água circulando no corpo, o sangue tende a ficar mais concentrado e viscoso.
Em outras palavras, ele se torna mais espesso e encontra maior dificuldade para circular pelos vasos sanguíneos. Como consequência, o coração precisa exercer mais força para bombear esse sangue até todos os tecidos do organismo. Imagine uma mangueira transportando água limpa e fluida. Agora imagine essa mesma mangueira tentando conduzir um líquido muito mais denso. Naturalmente, será necessário aplicar mais pressão para manter o fluxo. Algo semelhante acontece dentro do sistema circulatório quando o organismo está desidratado. Esse aumento da viscosidade do sangue também favorece outro fator que preocupa bastante os especialistas: a formação de coágulos. Quando o sangue circula com mais dificuldade, cresce a possibilidade de surgirem trombos capazes de bloquear parcial ou totalmente uma artéria. Dependendo da região atingida, isso pode resultar em um infarto ou em um acidente vascular cerebral. Lembre-se do que vimos no início deste conteúdo. Nas primeiras horas da manhã, a pressão arterial já aumenta naturalmente, enquanto o cortisol também permanece elevado para colocar o organismo em funcionamento. Agora imagine acrescentar a esse cenário um sangue mais espesso, exigindo ainda mais esforço do coração. É como obrigar um motor que já está funcionando sob grande carga a trabalhar com um óleo muito mais pesado. Durante algum tempo ele pode continuar funcionando, mas o desgaste será muito maior e em determinado momento poderá surgir uma falha grave. Esse risco torna-se ainda mais importante após os 60 anos. Com o envelhecimento, o mecanismo responsável por despertar a sensação de sede perde parte da sua eficiência. Isso significa que muitas pessoas permanecem desidratadas sem sequer perceber que o organismo está precisando de água. Justamente por isso, confiar apenas na sede pode não ser suficiente para manter uma boa hidratação e proteger o coração ao longo do dia.